Já se faz extensa a lista de desgraças prestadas pelo uso de álcool e drogas. Mas o ditado popular diz: Deus, quando fecha uma porta, abre outra. Na verdade, sabemos que as portas são fechadas por nós mesmos, e para cada uma que fechamos, o Criador abre uma porção de outras. Uma destas muitas portas é o Al-Anon. Em 2006, o Al-Anon faz 40 anos de serviços prestados na prática do bem. São 4 décadas de amparo às famílias atingidas pelo álcool e drogas. Esse centro de recuperação é um modelo de 12 passos, que é a base do Al-Anon também, de Alcoólicos Anônimos. É um modelo de desintoxicação e conscientização através dos 12 passos. A proposta é de autoconhecimento, eu acho que é isso que familiariza muito essa vivência de Al-Anon com a recuperação. Então, assim, eu sou extremamente grata ao Al-Anon. O Al-Anon faz um trabalho importantíssimo de recuperação humana, né? A nossa associação tem uma proposta independente do alcoólico estar bebendo ou não. A proposta é aprender a conviver com a doença do alcoolismo e os efeitos que ela causou no familiar. Muitas vezes a negação, o isolamento, o controle, essa baixa autoestima, principalmente nos filhos, que na formação dos filhos afeta muito a personalidade. Então, a proposta dos grupos familiares Al-Anon, na figura dos grupos Al-Anon e dos grupos Alatim, é fazer com que as pessoas convivam com isso. Como se deu a sua entrada no Al-Anon? Bom, a minha vida estava insustentável, isso aconteceu há 26 anos atrás, e eu procurava ajuda para conseguir conviver com a situação. Eu estava casada com 2 filhos e a minha vida estava um caos. Já havia tentado uma série de recursos e não tinha conseguido nenhuma ajuda efetiva. E foi aí que eu conheci os grupos familiares Al-Anon, ingressei em um grupo perto da minha casa e lá eu, pela primeira vez em muitos anos, senti que não estava sozinha para segurar aquela situação. Bem, amigos, você está na TV Mundo Maior. Este é o programa Vida Nova e o nosso tema aqui, o nosso assunto sempre é dependência química. Nós falamos sobre álcool, sobre cocaína, maconha. É um assunto que está gerando um grande sofrimento, principalmente na família. Isso é óbvio, né? É grande a preocupação dos pais em relação às drogas. Por quê? Os pais conhecem muito pouco e os filhos também. Alguma coisa que está vindo aí, é uma sombra, né? Que penetra de todas as formas dentro da nossa família e nós precisamos conhecer um pouco mais. A droga ataca principalmente o nosso jovem. E esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre jovem, sobre adolescência e drogas. Um abraço a você, amigo telespectador da TV Mundo Maior. E no programa Vida Nova de hoje, para tratar desse tema, nós temos aqui a doutora Ednice Amorim Barbosa, que é psicóloga, trabalha com dependência química, e também a doutora Márcia Rocha, que também é psicóloga, trabalha com dependência química e com adolescentes. A adolescência tem sido um tabu, né? Fala-se muito da tal da aborrecência, ao ponto que os pais de infantes ainda não experientes, que ainda não tiveram filhos adolescentes, eles acabam entrando, às vezes, na polvorosa, uma situação de pavor, quando os filhos vão começar a chegar nessa fase. Então, eu gostaria que a senhora, de alguma forma, definisse para nós o que é que vem ser a adolescência, quando é que ela começa e quando é que ela termina. Então, a adolescência realmente tem toda essa fantasia, né, em volta do adolescer, né? A adolescência, na verdade, ela é uma ponte entre a infância, a puberdade e a vida adulta, né? É uma transição, um momento de transição, onde o jovem se vê diante de vários conflitos, dificuldades, né? E é importante também falar um pouquinho sobre a questão do Maurício Nobel, né? Ele estrutura a adolescência sobre vários aspectos, né? Então ele fala da busca da identidade, ele fala da tendência grupal,
da necessidade desse jovem se uniformizar, né, que traz para ele a busca do grupo e a tranquilidade que ele busca nesse grupo, porque ele nega a família e vai buscar esse grupo, né? Depois você tem as crises religiosas, né, que aí é um perigo, porque ele vai em busca de gurus, né? Se você tem uma religião, um fanatismo, né, ele embarca mesmo, porque ele está em busca desse guru, né? Você tem a necessidade dele intelectualizar e de fantasiar, o pensamento dele é todo fantasioso, né? Ele pode no pensamento dele. Você tem a questão da manipulação do tempo, né? O tempo do adolescente é diferente do nosso. Então, para ele, presente, passado e futuro está ligado às questões dele. Então, por exemplo, o pai diz assim, olha, você precisa estudar para a prova, né? Ele diz assim, imagina, a prova é amanhã cedo, e o pai está falando com ele 5 horas da tarde do dia anterior, né? Ou então a menina que chora muito, preocupada porque a mãe não deu atenção, porque quer um vestido, desesperada, e o pai vai lá, procura ouvir, né? O que está acontecendo? Ela disse, minha mãe não quer me comprar o vestido. E o pai disse, mas quando é esse baile? Ela disse, daqui a 3 meses. Né? Então ele manipula o tempo. Ô Márcia, você falou aí da chamada síndrome da adolescência normal, né? Que na verdade Nobel, é um grande desastre que acontece, uma explosão de hormônios que a família não tem ali um manual, né? Com 12 anos a criança é uma criança, com 14 já se transformou totalmente, ela não tem identidade nenhuma. Qual é o seu nome? Você trabalha onde? Quer dizer, ela não tem identidade e está saindo fora de casa. Nós poderíamos dizer que desses itens todos que você relacionou, intelectualização, reivindicação, crises religiosas, a tendência grupal é aqui o fator de risco mais importante para o uso de drogas. Você poderia falar alguma coisa sobre isso e depois aí de início também? Porque aqui nós queremos falar sobre drogas e adolescentes. Você fez uma panorâmica desse momento onde a criança se torna jovem, que é uma coisa totalmente desconhecida ainda até pela ciência. Mas em relação à droga, qual é o fator principal? Seria a tendência grupal dele sair e dar de encontro com uma cultura permissiva? Ontem ainda eu ouvi de uma jovem adulta me dizer o seguinte, que nós estávamos conversando sobre a adolescência, ela me disse que ela foi obrigada a fumar cigarro, né, legal, né, para poder participar do grupo. De alguma maneira, ela é realmente um fator de risco. Mas o que a gente entende hoje? Que o jovem ele está totalmente vulnerável, né, diante de uma sociedade onde nós somos órfãos, né? Então, ele está desesperançado. Então, quando a gente fala grupo, você tem o grupo da família, que ele nega, que é o primeiro grupo que nós temos, né? Então, ele nasce da família para entrar na sociedade. Mas que sociedade que é esta, né? Que grupo que é este, né? Então, isso que é importante para o adulto refletir, né? Ednice, você quer falar alguma coisa sobre isso? Você acha que a tendência de grupo, que é natural, né? Se ele sai dar de encontro, entre aspas, com a torcida do Corinthians, ele vai se vestir de branco e preto. Sim. Na minha experiência com os adolescentes, eu vejo que a grande maioria coloca, né, como uma motivação para o início do uso, a influência mesmo dos amigos, aquela curiosidade dos efeitos que vem sobretudo de estar observando o outro, né? Então esse grupo ele é muito permissivo, esse grupo ele é cada vez mais frequente em todos os espaços. Você vê que hoje a gente não tem nenhuma área de segurança, né? Não tem a escola, antes se falava assim sobre a igreja, não, vou mandar para a igreja, não, em todos os lugares você tem. Então, e o adolescente acessa todas essas áreas. E eu acredito que a tendência grupal é um fator. Até porque eu acho importante. Que ele tem a necessidade de identificação. Sim, como claro. É que ele vai se colocar no meio? Nós não estamos aqui advogando, né? Ou justificando, mas é uma realidade. É isso mesmo, não? Sim, mas é fundamental que o adulto
ele que deve se instrumentalizar, né? De conhecer a adolescência, de realmente entrar nesse mundo, porque é uma coisa interessante, né? Eu acho que você também deve vivenciar isso, que quando a gente passa para a vida adulta, parece que a gente esquece que foi adolescente, né? Então, a gente olha para o adolescente como algo assim assustador, mas a gente também já passou por isso, dentro de contextos, né? Então, assim, num projeto de paz que eu coordenava, a gente trazia essas vivências dos pais dele, como é que era a adolescência deles. Então isso fazia com que eles se aproximassem um pouco mais dos seus filhos, dos seus jovens, para poder compreender. Então assim, eu também fui adolescente, né? Eu tive o relato de uma mãe que dizia que a família dela era evangélica, então tinha que usar a sainha lá embaixo. Então ela subia a sainha, pulava a janela, né? E ia para o baile. Mas quando você vai tratar com seu filho, você não lembra isso. Então essa atemporalidade que o adolescente tem, nós também temos, porque muitas vezes a gente esquece, diz, poxa, eu fui adolescente também, como é que eu não lembro disso? Né? Nós vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para continuar sobre esse tema, programa Vida Nova. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nos próximos segundos você vai ver e ouvir nada, nada, nada. Ocupe este espaço e tenha sua marca, serviço ou empresa associada a uma programação cujo único intuito é alcançar um mundo maior. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Pois é, e nós retornamos aqui dos estudos com o programa Vida Nova. E eu gostaria de colocar em tema aqui com a doutora Márcia o seguinte: o jovem, quando ele vai entrar na adolescência, ele sai de uma fase da vida em que ele tinha a maior parte do seu tempo convivendo com a família ou até na escola. E nesse início da adolescência, aos 12 anos, como a senhora fala, é um momento em que ele ganha a rua, ele ganha o mundo. E lá, logicamente, ele entra com outros valores éticos, outros valores morais, que podem ser nem melhores nem piores, mas são diferentes daqueles que ele aprendeu em casa. Esse seria também um fator desse desconcerto da adolescência, ou são apenas fatores endógenos mesmo que levam ao problema da adolescência? Não, é um fator muito importante, porque esse autor, inclusive, ele fala sobre o luto da perda dos pais, né? Porque o pai também tem dificuldade de, entre aspas, perder esse filho para a sociedade. Então, quando ele sai de uma infância bissexual, porque ainda não houve a escolha da sexualidade, né? Ele está direcionando, ele entra nessa fase da adolescência, então são muitas coisas que acontecem com ele, né? Esse pensamento de não saber direito o que vai fazer, essa busca da identidade, essa dificuldade que ele tem, inclusive do próprio grupo, porque ele precisa de um tempo para ser aceito nesse grupo, né? E neste período tem o que o Maurício Nobre chama de identidades transitórias. Então acontece desse jovem muitas vezes apresentar comportamentos homossexual e a família fica preocupada. E não necessariamente ele venha a se tornar um homossexual, né? Então, para a família também é uma perda muito grande. Tanto que o pai,
quando o jovem pede, por exemplo, o pai vai cobrar responsabilidades, ele diz assim, olha, você já é um moço, você já é um adulto, né? Você não está arrumando o seu quarto, você não está estudando, né? Mas quando ele vai pedir para o pai para ir para uma festa ou para algum lugar, ele diz, não, você é criança ainda, né? Então, para o pai também existe essa dificuldade de perder este filho para a sociedade. Fala-se muito desse diálogo em família, os pais têm que conversar muito com os jovens, mas que o pai possa fazer isso de uma forma eficaz, ele teria sim que se preparar, e como se preparar para isso? Então, ele precisa buscar serviços especializados, ele precisa ler, né? Ouvir programas que falem sobre adolescência. E o mais importante, estar de peito aberto, porque ainda há uma dificuldade muito grande do adulto de acreditar que todas essas questões da adolescência são verdadeiras. Ele sente aquilo, é o sentir, né? Então, o adulto diz, é bobagem, no meu tempo não tinha isso. Né? Não é que não tinha, é que não se estudava, não se dava a devida atenção. Então, o adulto precisa se preparar para isso. Viu, Márcia, apesar de haver uma grande oferta de droga, né? Existe também fatores protetores muito fortes, porque a grande maioria dos nossos jovens não estão usando droga. Isso é importante, né? Sim, então, quais seriam, porque existem os fatores de risco que é a própria adolescência, a puberdade, juventude, tudo bem. Mas, quais seriam os fatores protetores familiares? No contexto, o que faz com que ele use ou não use droga? Entendeu? Entendi. Porque ele não é um ser isolado, né? Claro. A intimidade, ela se pratica, né? Ela se exercita. Então, eu acredito que a família, que ela quer estar mais instrumentalizada, preparada para esse momento da adolescência, ela tem que criar essa intimidade desde muito cedo, né? Então, às vezes, os pais, eles assumem uma postura, ele dá ordem, ele dá conselho, ele fala, e a criança não fala, ele não ouve. A gente tem a mania de falar sobre a infância, sobre a adolescência, e são questões subjetivas, né? Mas a gente tem que pensar no sujeito. A criança é um sujeito, o adolescente é um sujeito. Então a gente tem que ouvir, ele é concreto, né? Então eu acredito que a intimidade ela tem que ser praticada, né? Você tem que exercitar o diálogo, senão você não está conversando com seu filho. Mas a insatisfação da criança é uma coisa importante, ela se sentir insatisfeita e a família ver o que é necessário, é para isso que deveria servir o diálogo ou não? Sim. Para saber o que ela pensa, para ver uma interação maior. Nós estamos falando aqui de amor, falar eu te amo. De proximidade, né? De buscar entender o outro, compreender o outro, sair de cima do salto, né? Porque às vezes os pais, eles têm medo da proximidade perder a autoridade, né? E não é verdade, não é? Verdade. A gente que lida muito com isso, a gente vê claramente no dia a dia que a proximidade, ela traz a segurança para o jovem na família, né? Pois é, já que nós estamos falando de diálogo em família, e aqui no nosso programa nós gostamos muito de ouvir o povo. Então você que está em casa, você que está aí na rua, na sua família, há um diálogo entre você e seu pai, ou entre você e seu filho, sobre os assuntos da adolescência, sobre os problemas do dia a dia, sobre o problema das drogas? Há um papo salutar em sua casa? Bem, conversar assim, não, porque afinal nunca pensei nisso, mas acho que depende muito da criação também. Por exemplo, alguém que o pai fala sempre que essas coisas fazem mal, uma vez aí você já percebe, mas aquele pai que não fala nada, só fala em cima da hora, aí já não tem mais jeito. Você fala sobre drogas com seus filhos? Falo. O que a senhora fala para eles? Eu falo para eles que não é um bom negócio. Inclusive, eu ofereço Cristo para eles. A senhora acha que a religião pode salvar os jovens das drogas? Claro que pode, é o único salvador da terra. É ele. Então não tem outro. Você fala sobre drogas com seu filho? Ele só tem um ano ainda. Mas você pretende falar com ele sobre isso? Sim. Acha importante? Claro. O que você falaria pro seu filho? Explicaria como que é, o que funciona, por que usam, quais são os problemas depois que isso é causado. Ok,
Ok, voltamos então ao programa Vida Nova. O povo respondeu sobre o diálogo em família. E agora eu gostaria da doutora Márcia, da doutora Edinice, que nos acalentasse a nós que somos pais de adolescentes. Afinal de contas, o que é que nós podemos fazer com os nossos filhos para vivenciar essa situação de uma forma amena e principalmente de uma forma a protegê-los, né, de toda a situação e de tudo que está aí o mundo oferecendo, como drogas, bebidas e tantos outros problemas em que eles podem ser envolvidos. Então, o conceito de vulnerabilidade é importante que a família tenha claro, né? Então, essa família, ela precisa ser acolhedora, ela precisa se aproximar mesmo desse jovem, né? Deixar claro para esse jovem que ele é aceito com todas as aborrecências dele, né? E que ele está ali a postos, né? A família está a postos. Se ele sai e volta com as suas questões, ele vai ser ouvido, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? A família tem de estar presente, né? Algumas famílias até que têm um poder aquisitivo relativamente bom, ela acha que educar bem, que o que é suficiente é propiciar uma série de bens materiais, né? E não é isso. Então, às vezes você vê uma criança que tem um quarto abarrotado de brinquedos, mas não teve uma presença durante todo o seu desenvolvimento do pai, da mãe, e assim, um encontro com qualidade, né? Uma escuta sempre ativa. O que a Márcia já falou a respeito desse pai, dessa mãe procurarem as informações, discutir droga. Claro, né? Quando você vai trabalhar com uma criança, você vai falar a respeito desse assunto, existe uma forma de dialogar. É diferente você conversar com um jovem já com 17 anos, mas precisa ser feito, né? Não precisa ter medo disso, de falar a respeito desses assuntos com a criança. Oi, Edinice, na sua experiência, eu tenho uma experiência, eu gostaria de perguntar para você. Sim. A gente sabe que a experimentação hoje ela nós podemos dizer quase comum. Por quê? 28,9% dos adolescentes de primeiro grau já estão bebendo assim, de um modo quase que frequente. Isso, dados e levantamentos científicos do CEBLID. E a experimentação de maconha também é alta. Então acontece casos assim, você recebe um jovem de 12 ou 13 anos que a mãe fragou fumando maconha. Como é que você lida com isso? Como é que você não rotula o dependente? Como é que você alerta essa família? Porque às vezes há um desespero, meu filho é de um drogado e eu vou internar meu filho. Então, para a gente desmistificar um pouco e não fazer terror, como é que você lida com isso? Então, aí você vê, se essa família, ela nunca trabalhou, né, no seu seio essa informação, porque as pessoas ainda têm, né, essa ideia de que o problema só acontece na casa do vizinho. Quando chega no serviço, aí a gente faz uma corrida contra o tempo, né? Tentando, às vezes, num único momento, né, raros encontros, difícil, inclusive, quando estão presentes o pai e a mãe, geralmente a mãe é que assume, o pai fala, isso aí não é problema meu, e aí você, né, tenta ali explicar para ela que, olha, não, mas veja bem, isso pode, né, ser uma fase, enfim, fazer tudo isso que a gente está tentando fazer aqui, né? E às vezes a gente consegue com sucesso, muitas vezes não, né? Ou leva um tempo para essa família se acertar. Então é por isso que é importante começar isso quanto cedo. Você falou de experimentação de álcool, né? As famílias hoje em dia, mais do que nunca, elas também têm que pensar no modelo que elas oferecem para os seus filhos, não é verdade? Elas têm que pensar no modelo, né? Então não é tanto se preocupar com aquilo que eu posso oferecer, porque hoje a sociedade é muito consumista, né? A gente tem que trabalhar os valores intangíveis, né? A ética, né? Trabalhar o amor, enfim. E aí, junto de tudo isso, trabalhar a informação também. É a questão do exemplo, né? A criança aprende muito mais pelo gestual, pela mímica da família, do que propriamente dito pelo conselho. Às vezes a palavra é vazia de significado, né? E a escola, ela tem uma função preponderante nessa situação da formação do adolescente? Então, a gente tem ido fazer um trabalho em escolas e a gente pergunta, né, quem já usou álcool? Então, infelizmente, 80% a 90% levanta a mão, né? Então, se a escola ela não tem um trabalho de prevenção dentro, se ela não ouve os seus jovens, se ela não promove as artes, que a arte e esporte também é um caminho da prevenção, né? Ela não é uma escola cidadã,
Ela não tem compromisso, então você tem que fazer link, por exemplo, com o posto de saúde, né? com a comunidade, para que ela se fortaleça, participe da vida desse jovem, para ele se sentir acolhido pela sociedade. Então há necessidade dessa escola ter o fator de proteção, de acompanhar esse jovem. Né? Ô Márcia, tá faltando um minutinho só para terminar o programa, mas eu acho muito interessante esse alerta. Você falar um pouco sobre comorbidade, sobre os problemas psiquiátricos de crianças que não são visíveis. Sim. E a relação com a droga. Então, como na adolescência você tem meio que uma depressão permanente, né? Você tem aí muitas vezes o jovem que é depressivo e não sabe. Que já leva a isso, que junta com a depressão da adolescência. Você tem o transtorno, o TDAH, que é o hiperativo, né? Você tem o toque. Você tem bulimia, você tem anorexia, então você tem uma série de comorbidades, de doenças que estão em conjunto com... Não percebe isso, né? Porque acaba meio que massificando junto com a adolescência. Então tem que ter essa clareza também, né? Ok, hoje nós tivemos aqui com o nosso programa Vida Nova a presença da doutora Márcia Rocha, que é psicóloga, trabalha com a dependência química e também com adolescentes, e também da doutora Ednice Amorim Barbosa, também psicóloga, que também trabalha com dependência química. Nossa, muito obrigado, esperamos contar novamente com a presença da senhora aqui no nosso programa, foi muito importante. E a você, caro telespectador, logo mais nós voltamos com mais um programa Vida Nova, contando com a sua audiência. Paz, serenidade e sobriedade a todos.